Olá, povo de Deus, mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar 1 Reis, capítulo 19 todo, tá? Para quem chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Maristela Coura e aqui você encontra aulas rápidas e dinâmicas sendo discipulados desde o Antigo Testamento até agora. Corre que dá tempo de você me alcançar. Vamos juntos começar a próxima aula. Bom, então Acabe foi embora e foi até Jezabel e falou o que tinha acontecido, que Elias tinha matado, né, os profetas, a espada, e sobre ter a prova de Deus, fogo do céu. Quem assistiu a última aula sabe o que eu tô falando, então vai lá, assiste para continuar essa aula aqui. E aí Jezabel fica extremamente irritada porque aqueles profetas comiam na mesa dela, eram amigos dela porque eram profetas de Baal e profetas de Acera, né? Os deuses dela. Então ela ficou sabendo que eles morreram por Elias e ela ficou muito furiosa, muito irada e mandou um mensageiro dar recado para Elias dizendo que os deuses me façam a mesma coisa se até o dia de amanhã esse horário você não estiver morto. E aí o mensageiro foi falar isso para Elias e Elias temeu a isso, temeu a essa ameaça. E aí foi embora, fugiu, deixou o moço que andava com ele no lugar, não levou junto e saiu fora fugido. E aí ele caminhou durante um dia inteiro, um longo dia, até o deserto e ficou sentado embaixo de um zimbro. E desanimado e cansado, pediu a morte pro Senhor. Ele falou: Senhor, leva minha alma porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não tenho condições de continuar nesse trajeto que o Senhor me designou. Depois de Elias ter feito tudo que ele fez, depois de tudo que aconteceu, ele bateu desânimo, ele bateu cansaço, ele quis entregar sua alma para o Senhor. Com medo, fugiu. E aí ele, sentado, deitou e dormiu. E apareceu um anjo para ele, tocou nele, acordou ele e falou: Elias, coma e beba. E aí Elias olhou para o lado e viu o pão assado, junto com uma botija de água, bebeu, comeu e voltou a dormir. Tocou nele pela segunda vez e falou: Elias, levanta e come, porque o seu caminho vai ser muito longo. Você precisa desse alimento para poder fazer o que você vai precisar fazer. Então Elias levantou, comeu e foi caminhar. Caminhou durante 40 dias com a força daquele alimento que ele fez a última vez. Foi até o Monte Horebe, que era o monte de Deus, se encontrar com Deus, para ter uma nova instrução. E chegando lá, ele encontrou uma caverna e ele entrou na caverna e ficou lá dentro da caverna. Passou ali a noite e veio a palavra de Deus para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí Elias falou: Senhor, eu tô sendo muito zeloso com a palavra do Senhor, eu tenho feito tudo que o Senhor tem me pedido, só que eu tô cansado, eu não tenho mais forças. E lá eu matei todos os profetas, matei a espada, eu tô cansado, e falaram que vão me matar, então eu estou aqui realmente me escondendo. E quebrei os altares dos deuses de Jezabel, então eu estou aqui realmente cansado. Ele falou para Deus. Ele se pôs para fora e veio um forte vento. Só que não era o Senhor que estava nesse forte vento. Depois veio um forte terremoto, mas o Senhor não estava nesse terremoto. E depois veio muito fogo. Deus não estava nesse fogo. E aí veio uma voz mansa para falar com Elias. E aí era o Senhor. E aí o Senhor falou para ele: toma a sua capa, volta para o deserto a caminho de Damasco e unge Azael. Ele vai ser o rei da Síria. Unja também a Jeú, que vai ser o rei de Israel. E unja Eliseu, que vai ser profeta em teu lugar. E aí assim Elias foi. E aí Elias foi e encontrou Eliseu lavrando as 12 juntas de bois, né, ali no caminho. E aí Elias olhou para Eliseu, jogou a sua capa sobre ele. Eliseu, ficando tonteado, correu atrás de Elias e disse para Elias: deixa eu apenas beijar meu pai e minha mãe, só me despedir que eu vou junto com você. E aí Elias falou para ele: vai e volta rápido que eu tô te esperando. Eliseu foi rápido e voltou rápido e matou alguns bois e cozeu ali e doou para todo mundo. Ou seja, os bois que ele tomava conta, ele matou os bois e dividiu entre o povo. Por quê? Porque ele não iria mais voltar. Então ele se desfez daquilo que estava ali com ele para poder seguir a Elias, seguir ao chamado do Senhor. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos voltar para a aula. Porque aí já começa a guerra de Acabe com o rei da Síria. E vai ser fogo no parquinho. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Tá bom, povo de Deus? Então vamos fazer algumas observações de alguns pontos importantes aqui, que ensina a nossa vida, a gente continuar, a gente ter força e garra, que é no capítulo 19. Bom, primeiro que claramente o profeta Elias, sendo um profeta de Deus, vendo todos os milagres e maravilhas, todos os acontecimentos, ele tinha uma queda para depressão. Se a gente for colocar no parâmetro de hoje, ele se enquadra no aspecto de depressão, né? Que é aqueles picos de tá bem, tá muito mal, tá um pouquinho bem, fica muito mal, tá um pouquinho bem, fica muito mal. Então, quando ele recebe a ameaça de Jezabel, ele se sente intimidado.
Então, gente, quando você tá focado em alguma coisa, que você tá indo pelo caminho que Deus quer, o que não vai faltar de vir é dardos inflamados sobre você. São setas que vão vir, palavras que vão vir que não são de Deus para te desanimar, para tirar você do eixo, para você ficar atordoado. Não se prendam com poeiras e pedras no caminho. Não se prendam com ferrolhos no caminho. Não se prenda com nada. Foca no que Deus... Mira, gente, mira. Coloca um ponto, olha para um ponto lá na frente. E tudo que for acontecendo no caminho, você vai desviando. Vai desviando, vai desviando, porque o ponto, o foco é o que importa chegar. Se você vai chegar derrotado, destruído, fraco, rasgado, esculhambado, capenga, xoxo, não importa. O importante é que você vai chegar. E todos os processos de Deus demanda mesmo. Você não vai passar pelo processo sendo flores o tempo todo. Até porque Deus nunca prometeu pra gente que seria flores no caminho, pelo contrário, que no mundo tereis aflições, porém tenha bom ânimo, né, porque eu venci o mundo. Jesus disse. Então, não tenha como você passar pelo caminho e ser tudo lindo. E também não tem como você passar pelo caminho sendo só deserto. Vai ter aqueles altos e baixos, gente. Então, a gente vê que o quadro de Elias era um pouco de depressivo. Tanto que ele sentou lá no zimbro, embaixo da árvore, e tanta fraqueza, começou a dormir, começou a querer entregar a sua vida. O que uma pessoa com depressão faz? Ela quer se trancar no quarto escuro, ela só quer chorar, ela só pensa em morrer, ela só pensa em coisa ruim. É isso que uma pessoa depressiva faz. E aí, gente, a gente não tem tempo. O chamado de Elias, ele não teve tempo para depressividade, né? Não teve tempo para ficar deitado no escuro chorando, não. O anjo tocou nele, come. Comeu. Tocou a segunda vez, come, que a jornada vai ser longa. Então, assim, os planos de Deus, o que Deus tem para nossa vida, o que nós fomos chamados para fazer, pula a depressão, pula a ansiedade, pula qualquer esse tipo de coisa e vai no foco, sabe? E assim, não é só lindo falar não, tá, gente? Porque eu já tive crise de ansiedade um tempo, eu já tive depressão durante um tempo, durante muito tempo, mas eu tive, então eu sei o que eu tô falando. Eu tenho propriedade pra falar pra você que quem tá com depressão não tem forças pra sair desse buraco. Gente, é só o amor de Deus. É só o amor de Deus. Não tem remédio que funcione. Não tem pessoas ao redor falando que sai disso aí, sai desse quarto, para de pensar nessas coisas. Não tem, parece que isso piora. Tá, povo de Deus? Então, assim, é se lembrar das coisas que Deus nos falou, é se lembrar do que a gente tem que fazer, que tem que ser mais forte. Porque isso aqui é terreno, o que a gente vive aqui é terreno. Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Mas o que Deus te chamou para fazer, você tem que fazer. Você precisa fazer. Porque a gente sabe que a gente cresce, a gente nasce, a gente cresce, a gente morre. Mas depois da morte tem uma vida. E o que você quer fazer depois dessa vida, depois da morte? Eu até falei um vídeo sobre isso. Você quer ficar a vida eterna com o nosso Senhor ou você quer pro inferno? Né? Porque tem que ser claro pra falar aqui, porque não existe um meio termo disso. É céu ou é inferno, acabou. Esse negócio de existir um limbo pra ficar ali... Nós cristãos não acreditamos nisso, a gente acredita que morreu, vai pro céu, vai pro inferno, ponto. Mais uma coisa pra gente fechar aqui, muito boa de se prestar atenção, é que Eliseu, quando foi chamado, Elias jogou a capa em cima de Eliseu, ele não pensou em mais nada. Essa é a nossa vida hoje em dia. Se você é bem sucedido, se você tem um emprego maravilhoso, se você mora num lugar maravilhoso, se a sua vida está muito linda, maravilhosa e perfeita, você está fazendo o que você quer fazer, e Deus te dá um chamado, te dá uma palavra, larga tudo e vem, querido, querida, larga tudo e vai. Larga tudo e vai, sabe por quê? Porque você tem a garantia do seu chamado. Tudo que a gente larga, tudo que a gente deixa pra trás, é tudo lucro quando você serve ao Senhor. Quando você vai viver para que Cristo quer que você viva. Vale muito a pena, né? Qual é o custo de servir ao nosso Deus? Tudo. Custa tudo. Custa a nossa renúncia, custa a nossa vida, custa as nossas vontades terrenas, custa dinheiro, custa tudo. Tudo terreno. Mas vale muito a pena. Porque Deus honra a nossa vida. E não é só nessa vida aqui, é na vindoura também. O nosso galardão no céu por ser obediente. Então, gente, quando Deus chama, esquece. Esquece, esquece. Você fica, tá, eu vou servir ao Senhor, mas aí eu vou continuar fazendo isso aqui, porque dá pra fazer os dois juntos. Não. Quando Deus fala, é tudo. Entendeu? E aí Eliseu não pensou em duas vezes. A única coisa que Eliseu pediu pra Elias é que fosse rapidinho dar um beijo no pai e na mãe e se despedir, pros pais não acharem que ele morreu, que sumiu do nada, né? Então ele foi lá, beijou os pais rapidinho, se despediu, voltou, vendeu o que tinha, distribuiu pro povo e foi seguir Eliseu. E na próxima aula a gente vai falar
sobre o capítulo 20, a gente vai dar continuidade. Você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, manda pros seus amigos, edifica a vida das pessoas, gente. Quanto mais a gente edifica a vida das pessoas, mais a nossa vida é edificada. As pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor dessa forma assim rápida e dinâmica, né? E vocês me edificam com a presença de vocês. Que a graça e o favor do Senhor esteja presente na sua casa, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Até a próxima aula. Tchau, tchau.